Olá, meus irmãos, Pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, e seguimos aqui firmes nos nossos estudos semanais sobre a breve caminhada do povo de Deus. Uma breve história que relata a história começando lá em Abraão e no seu chamado e que terminará com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, nós damos sequência à aula da semana passada, em que vimos a história do rei Davi. Vimos Samuel ungindo a Saul e depois a Davi como rei, porque assim lhe pedira o povo. Hoje, nós vamos dar sequência e apresentar todo o período do reinado. Davi, no final de sua vida, ele cometeu erros em relação aos seus filhos, na educação dos filhos, e sofreu uma revolta civil promovida pelo seu filho Absalão. Com a morte de Absalão, Davi também vem a morrer e assume o trono no seu lugar seu outro filho Salomão, da união que Davi tinha com Batseba. Salomão foi um grande rei a exemplo do seu pai Davi. Enquanto Davi era um guerreiro e expandia os territórios através de conquistas bélicas, Salomão não, um homem sábio que pediu sabedoria a Deus e assim, de maneira diplomática, fez com que o reino de Israel crescesse muito sob seu governo. A cidade de Jerusalém se tornou uma cidade importante, multiplicou a sua população em 4 vezes e ele estabeleceu um reinado sólido, fruto de boas relações com os povos vizinhos, ainda assim, sem se contaminar com a religião dos outros povos. Mas Salomão vai chegando também à fase da velhice e comete alguns erros. O principal deles foi o fato de, através destas alianças que ele fazia, diplomáticas, ele se casava com mulheres desses povos. E ele passou então a ser influenciado por essas mulheres e pelas religiões que elas traziam. A velhice de Salomão é algo que nos chama a atenção para o fato de que nós não podemos descuidar da nossa espiritualidade, da nossa fidelidade a Deus em nenhum momento da nossa vida. Muitas pessoas acham que na velhice estão livres para poder fazer e cometer aquilo que quiser, mas não é verdade. A velhice é o tempo em que a sabedoria deve ser revelada e deve ser transmitida a todos os povos. Salomão fez isso também. É atribuído a Salomão o livro de Provérbios, Cantares. Muitos ensinamentos de sabedoria nos são trazidos. Mas em Eclesiastes, por exemplo, ali vemos um rei lamentando a própria história, dizendo que o mais importante é servir a Deus do que qualquer outra coisa, do que riquezas, do que mulheres, do que prazeres. Tudo é vaidade, disse o sábio Salomão. Detenha-se em servir a Deus na conclusão do seu livro. Salomão sofreu também uma revolta que ele conseguiu reprimir, expulsando Jeroboão de suas terras, um grande líder que tinha, e Jeroboão foge então para o Egito. Mas quando Salomão morre, Jeroboão volta, e observando a fraqueza de governo de Roboão, Jeroboão então traz para si parte da população que o apoia. E assim vemos o reino de Israel sendo dividido em reino do norte e reino do sul, reino de Israel e reino de Judá,
Israel governado por Jeroboão, Judá governado por Roboão. Assim, os livros de reis passam a se deter nas histórias destes reinados. É preciso destacar também que é durante esse período de reino dividido que surgem os profetas chamados literários, ou seja, aqueles profetas que nos deixaram as suas profecias e os seus livros por escrito. Antes disso, o ministério profético não era literário, a exemplo de Elias, Eliseu, Natã, que não nos deixaram nada por escrito. Mas a divisão desses reinos trouxe grande prejuízo para ambos, tanto para o reino de Israel quanto para o reino de Judá. Consequências maiores sofreu Israel, que numa sequência terrível de reinados ruins, é muito interessante observarmos no livro de Reis, quando se começa a história de um novo rei de Israel, dizendo que ele andou por caminhos maus. O reino do norte foi cada vez mais se afastando da fidelidade às leis e à palavra de Deus e ao próprio Deus. Foi começando a sofrer influência dos povos vizinhos, se imiscuindo com eles, idolatrando com eles e deixando de cumprir um mandamento que foi dado por Deus de não se casar com pessoas de outra nacionalidade. Isso aconteceu com tanta frequência no Reino do Norte durante o período dos reinados, como também nos períodos subsequentes, a ponto daquele povo já não mais ser chamado de israelitas, mas passarem a ser chamados de samaritanos, por causa da região em que vivia, na região de Samaria. Já o Reino do Sul, com sede em Jerusalém, tem uma alternância de reis bons e reis maus, com destaque para Ezequias e Josias, dois grandes reis que fizeram reformas religiosas importantes e administraram o povo com justiça. Mas como Samuel havia advertido o povo, ter um rei implica em algumas consequências, e uma delas é o fato do reinado se tornar extremamente pesado, e a partir de Salomão isso começou a acontecer. Impostos eram trazidos e fazia com que o povo sofresse. A partir de Salomão, os reis passaram a viver como viviam os outros reis ao redor, com opulência, com grandeza, e isso exigia então o sacrifício do povo. Não é à toa que ele sofreu uma revolta promovida por Jeroboão. E assim foram todos os reis que se sucederam depois. Razão pela qual os profetas levantavam a sua voz para recriminar o pecado e a injustiça cometido pelos governantes e por todo o povo. Esses pecados levaram à ruína o Reino do Norte em 732, caindo diante da Assíria, e o Reino do Sul, o Reino de Judá, caindo em 586 pelo Império Babilônio por Nabucodonosor. Nunca mais o povo de Deus ali, os judeus assim chamados, puderam novamente viver livres. Tiveram um tempo de reforma e reconstrução, isso está registrado lá nos livros de Neemias e de Esdras, e aqui a gente destaca também os 2 livros de Crônicas, porque quando você lê a Bíblia, parece que Reis e Crônicas estão narrando as mesmas histórias, não é? Mas existem algumas diferenças importantes. Por exemplo, o livro de Reis registra o ponto de vista do palácio conforme os fatos iam acontecendo. Já o livro de Crônicas é chamado de um livro escrito no período pós-exílico, ou seja,
É um livro que foi escrito no período em que Esdras e Neemias estavam reorganizando o povo de Deus, e era preciso então recontar as histórias dos reis, e por isso os livros de crônicas foram escritos. Você pode observar que pouca atenção se dá ao reino do norte de Israel, mas os dois livros se concentram muito mais ainda, tanto nos reinados de Davi e de Salomão e de seus descendentes ali em Jerusalém. Assírios, babilônios, persas, sírios, gregos, romanos se revezaram no controle sobre aquela região e sobre o povo de Jerusalém. Eles não conseguiram mais ser livres até os tempos de Jesus, quando percebemos que Roma governava naquela região. Mas eu encerro esta parte desta nossa caminhada do povo de Deus, uma história triste que vai mostrando que um povo que dá mais valor às coisas desse mundo, às filosofias e sistemas de governo, sofrerão por causa de suas próprias escolhas. É importante destacarmos que com Jesus há uma inversão e já não mais se dá valor ao reino neste mundo e com governantes e reinados, mas passa-se a dar então importância a um reino dos céus, a um reino de Deus que está dentro de cada homem. Reino este que Jesus apresenta, instaura e faz com que nós tenhamos já nesse momento, a partir de Jesus, uma nova ética, uma nova moral, uma nova forma de se portar. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, quero convidá-lo para o nosso próximo encontro, quando entraremos no Novo Testamento e veremos a caminhada do povo de Deus com Jesus. Que Deus nos abençoe.